por tantas bênçãos que o Senhor certamente já tem nos dado e vai dar a quantos carecem do Senhor. Fala ao nosso coração nessa noite, aceita nosso louvor, a nossa adoração, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos para permanecerem em pé e juntos entoarmos um hino de louvor ao nosso Deus, dirigidos pelo nosso irmão presbítero Milton. Eu convido a todos que abram a sua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 38, e acompanhem assim mesmo assentados a leitura que eu vou fazer dos versículos 1 até o 11. Essa é parte do texto em que se baseia a palavra do nosso pastor nessa noite. Então gostaria que os irmãos fossem acompanhando, meditando já nessa leitura, assim preparando o coração de cada um de nós para a mensagem que vamos ouvir daqui a pouco. Gênesis 38, do versículo 1 até o 11. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Tornou a conceber e deu à luz um filho. A este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito, o nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia, era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer.
Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse: para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. Que essa porção da palavra do Senhor fale ao nosso coração, preparando-nos para a mensagem que vamos ouvir daqui a pouco. Tá bom? Vamos ter agora um momento infantil. Convido as crianças que venham à frente. Nossa irmã Isabel vai dirigir o momento infantil. Boa noite, igreja. Vou convidar a Geocélio para estar me ajudando aqui com gestos. Só os gestos. Aproveitando que a Geocélio veio à frente, Val, depois no final você vem para orar pelas nossas crianças antes delas saírem, então, por favor, tá bom? Boa noite, igreja. Esse cântico diz que o sabão pode limpar, né, a nossa pele, mas só o sangue de Jesus purifica todo o nosso pecado. Amém? E as crianças ajudam a gente a cantar, então? Lavo meu pezinho, lava as minhas mãos, mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem, Ele pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Tudo Ele pode apagar. Vamos cantar mais uma vez? A igreja toda pode ficar em pé. E vamos seguir então a nossa irmã conduzindo mais esse cântico de louvor a nosso Deus. Após o cântico, então, vem para orar pelas nossas crianças. E aí as crianças então até 8 anos podem se dirigir ao culto infantil, tá bom? O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava as minhas mãos, mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem, Ele pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Vamos orar? Grandioso Deus, graças te damos, Deus, por estarmos aqui na Tua presença. Obrigado, Deus, por esse privilégio, por essa liberdade de estarmos aqui te louvando, te adorando e especialmente, Deus, te agradecemos por este momento em que colocamos as nossas crianças para estarem aqui ouvindo da Tua palavra, para também estarem te louvando de acordo com a idade deles. Que o Senhor abençoe, Deus, agora o cultinho que eles vão ter, que o Senhor também esteja ministrando aos seus coraçõezinhos, que eles possam estar ouvindo da Tua palavra, entendendo aquilo que o Senhor tem para cada uma delas. Que o Senhor também dê sabedoria aos pais, Deus, para continuarem ensinando essas crianças nos caminhos que elas devem andar. Que com certeza, Deus, quando forem grandes, não se desviarão dele. Abençoa-nos, Deus, neste dia, neste momento. No nome de Jesus. Amém.
Os irmãos podem sentar e as crianças então podem se dirigir para o culto infantil. Convido o pastor José Carlos para vir à frente, nosso momento missionário. Ele tem a palavra agora para nos dar as suas informações. Boa noite, igreja, graça e paz. Dona Clotilde, por favor. Quero falar primeiramente do curso de evangelismo que nós teremos no próximo domingo aqui na igreja. Eu já falei hoje de manhã. Pastor Josué de Oliveira vai estar falando conosco sobre o plano de salvação, apresentando as bases bíblicas e sua comunicação. E, paralelo a isso, estará apresentando também, um método criativo de apresentar esse plano de salvação para as pessoas. Muitas das vezes nós queremos falar de Cristo e encontramos algumas barreiras, algumas dificuldades. E ele pretende, de uma forma dinâmica e descontraída, nos mostrar como fazer isso. Então, nós já temos 32 pessoas inscritas nesse curso. Dessas 32, 7 não são da nossa igreja. E aqueles que desejarem fazer esse curso têm que falar comigo até hoje. Tá? Hoje se encerram as inscrições, porque amanhã eu tenho que pedir para rodar as apostilas. Ok? De manhã nós falamos e apresentamos aí a família do pastor Francisco Pinheiro. Eu estou repetindo agora à noite, porque saiu no boletim, eu comecei a trabalhar essa semana com o tema do boletim, conhecendo os nossos missionários. E a primeira família que está lá é exatamente a do pastor Francisco Pinheiro e da sua esposa Romilda. No boletim tem todas as informações que vocês precisam para compreender o trabalho missionário desses irmãos, a sua formação, por que eles estão no campo, qual agência missionária que eles trabalham. Tem no boletim, dá uma lida, nós vamos orar por eles para que Deus continue usando essa família no campo. E eu coloquei também o outro slide, que nós temos ali a família do pastor Walter Romero. Eu coloquei essa imagem exatamente por causa da filha deles menor, que já esteve aqui na nossa igreja, a Raquel. Essa semana ela passou mal, teve internada na UTI, com forte dor de cabeça. Os médicos não sabem o que é. Ontem eu fiquei sabendo que ela saiu, o médico deu alta para ela está em casa, mas continua com dor de cabeça muito forte. Eles ainda não sabem o que é. Então nós vamos orar por essas duas famílias e orar especificamente pela vida da Raquel, para que Deus opere na vida dela, recuperando-lhe a saúde. Amém? Quero pedir a dona Odila que venha aqui à frente e faça essa oração por nós. Graças nós te damos, ó Deus, por este dia, um dia dedicado ao Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque temos vida, saúde, para estarmos aqui te louvando. E te agradecemos muito, ó Deus, pela vida dos nossos missionários. Muito obrigado, ó Pai, por esses irmãos que se dispõem a falar de Jesus, a pregar o Evangelho àqueles que não te conhecem. E que almas são ganhas através deles, ó Deus. Nós te pedimos que o Senhor esteja abençoando cada um deles, ó Pai. Abençoa, Senhor, a Raquel, que está doentinha. Cura, ó Pai, que logo ela esteja completamente restabelecida. Cuida dessas famílias, ó Deus. Dá-lhes o sustento necessário. Livra-os, ó Deus, da perseguição. E dá-lhes, ó Deus, toda a força, todo o ânimo que eles precisam para falar de Jesus. E que nós possamos estar aqui segurando a corda em oração, ó Deus. Obrigado pela vida do pastor José Carlos, que trabalha aqui conosco. Que ele continue, ó Pai, tendo este amor por missões. E ele também é um missionário. Muito obrigado pela vida dele, da Maria Helena e dos seus filhos. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nossa igreja, através do pastor José Carlos, vem desenvolvendo, sob a liderança dele, o Ministério de Missões e Evangelismo. E ele tem prestado um relatório regularmente aqui sobre as atividades dos nossos missionários. Os nossos missionários precisam de muitas coisas. Precisam de oração, do apoio, de cartas de incentivo, que nós podemos escrever. Hoje já não é tão fácil, a gente escreve e-mail, manda mensagem, WhatsApp e outras coisas, mas carta mesmo a gente não tem mais costume de escrever.
Mas tenho certeza que para os missionários seria uma alegria muito grande poder receber uma carta de um de nós. Então, se você tem esse desejo de escrever uma carta de incentivo a um dos nossos missionários, fale com o pastor Zé Carlos, pode entregar para ele pode encaminhar, ou ele vai passar o endereço para você. Tenho certeza que os nossos irmãos serão abençoados por essa palavra de incentivo, saber que a nossa igreja, eles já sabem, mas ser lembrados que a nossa igreja está orando por eles. Os nossos missionários precisam também de dinheiro, não é? Então a contribuição para o Ministério de Missões é importante. Estou falando para os membros da nossa igreja. Não podemos nos esquecer de separarmos uma parte daquilo que Deus tem nos dado para abençoar essas pessoas que estão fazendo um trabalho que nós não fazemos. Então que o Senhor os sustente também. E é através das nossas vidas que o Senhor sustenta os nossos missionários. Então fica aqui um lembrete para nós mantermos regularidade nas nossas ofertas missionárias. E agora nós temos um momento no nosso culto, que também é de cultuar o nosso Deus, trazendo à frente os nossos dízimos e ofertas. São partes do aquilo que Deus tem nos dado materialmente, que ajuda a sustentar esta igreja, os funcionários, o pastor e os ministérios. E é também uma maneira de nós sermos abençoados quando nós podemos, então, contribuir com parte daquilo que o Senhor tem nos dado. Então, não quero constranger nenhum dos nossos visitantes, isso é para os membros da nossa igreja. Sei que muitos membros da nossa igreja contribuem não trazendo aqui o envelope à frente, né? Fazem transferência bancária, colocam o seu envelope ali, não tem problema. Esse é um momento simbólico também, para nós lembrarmos da importância da contribuição para a obra do Senhor, para a casa do Senhor aqui. Então, é um momento que nós vamos dedicar agora nossas ofertas e dízimos ao Senhor. O presbítero Milton vai vir à frente, dirigir a igreja num cântico, e o presbítero Milton é também o tesoureiro da nossa igreja. Então, após o cântico, durante o cântico, os irmãos que estiverem preparados, quiserem vir à frente, podem trazer e colocar aqui nessa caixa a sua contribuição. Após o cântico, o presbítero Milton vai orar, então, ao Senhor, dedicando não só as que vão ser depositadas aqui nesse cofre, mas as ofertas que os irmãos têm dado para a obra do Senhor, das diversas maneiras que são possíveis. Tá bom? E quanto às maneiras de contribuição, se alguém quiser mais alguma informação, já foi colocado no nosso boletim, mas pode conversar também com um dos presbíteros ou com o presbítero Milton, número da conta bancária, coisas assim, para informações sobre depósito, se você quiser fazer dessa forma, tá bom? Vamos louvar ao Senhor então, vamos ficar em pé, e os que estiverem preparados, tragam então suas ofertas aqui à frente. Vem do Senhor a vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor. Vem o Senhor.
Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de contribuirmos com um pouquinho de tudo que o Senhor nos dá, ó Pai. Te agradecemos por todos os que vieram aqui à frente, por todos os que já fizeram a tua contribuição, ó Pai. E te pedimos que o teu Santo Espírito esteja orientando a direção da igreja, Pai, para que esse dinheiro seja aplicado conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Convido a nossa irmã Beth Barnett. Parece que ela tem um outro nome, mas eu não lembro agora. Então, Beth Barnett. Vai dar uma palavra à nossa igreja a respeito do ministério de adolescentes, Beth, é isso? Então tá bom. Beth com a palavra, então. Enquanto os adolescentes estão descendo, alguns de nós estão com a camiseta do Retiro 2016. Nós temos o retiro deles no Carnaval e eles vão falar sobre isso. A minha palavra é para os pais, para os tios, para os avós. Eu queria desafiar vocês a investir na vida espiritual dos adolescentes, do seu sobrinho, do sobrinho do coração, do seu filho, do seu neto, ajudando para que ele possa participar do retiro com a gente, tá bom? Qual de vocês vai falar do retiro? O nosso retiro vai ser do dia 6 a 9 de fevereiro, no Carnaval. E o tema é atitudes.com. E aí a gente vai pensar sobre as nossas atitudes, essas coisas. E o valor é R$125. E aí quem fizer a inscrição ganha a camiseta do retiro. É isso. Quem quiser a camiseta também pode estar adquirindo para apoiar, para ajudar. Então, eles estão usando, para você ter uma ideia dos tamanhos, né? Então, tamanho M, tamanho G, SAP, e você pode olhar os nossos modelos depois, se eu acho que aquela ficou boa, eu quero uma daquela. Nós agradecemos. E também, no final de semana do dia 22 de janeiro, nós teremos o nosso primeiro Acampa Dentro, começando o ano a todo vapor. É uma sexta-feira. Então, nós vamos dormir na igreja de sexta para sábado. Também temos as inscrições. O valor é R$10. Então, a gente queria que você viesse participar com a gente. Eles vão estar com as duas inscrições. Acampa Dentro, dia 22, e o retiro de Carnaval. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Beth. Lembrando também que nesse período de feriados de Carnaval, nossos jovens também terão seu acampamento, né, Laura? Então, que os irmãos estejam lembrando de orar, incentivar aqueles que estão à frente desses ministérios, porque realmente é um momento de se retirar do mundo, se afastar das coisas que envolvem o Carnaval e os nossos jovens, nossos adolescentes poderem reservar um período para estarem mais próximos do Senhor, em comunhão uns com os outros, em comunhão com a palavra, recebendo o ensino, a instrução. Então você pode ajudar, se você não pode ir, ajudar lá a cozinhar, né? A lavar as coisas, né, Beth? Que tem sempre uma turma que trabalha por trás dos bastidores, né? Atrás das panelas, né, Dona Luísa? Conceição, uma turma toda aí, né? Mas você pode, da sua casa, de onde você estiver, também incentivar, orar por eles, pelos líderes, por todos que vão participar, para que Deus abençoe os nossos jovens e os nossos adolescentes que vão estar participando desses retiros no período de Carnaval, tá bom? E está pertinho, hein? Menos de um mês. Esse ano, o feriado de Carnaval é no primeira semana de fevereiro, né? Então, não perca tempo, comece a orar já para que Deus abençoe toda a preparação e esses dias em que eles vão estar em retiro espiritual, tá bom? Nós vamos ter agora o nosso momento de cânticos espirituais. O presbítero Milton vai nos dirigir. Eu convido que ele assuma então a frente. Isso. Convido os que puderem para se colocar em pé, para juntos louvarmos ao nosso Deus. Isso. O primeiro cântico chama Igreja. Nós estamos todos aqui juntos, desenvolvendo a nossa comunhão, crescendo em amor uns pelos outros e com o nosso Deus. Então vamos cantar esse cântico pensando nisso, nos colocando nas mãos do nosso Deus para que os planos dele se cumpram na nossa vida, para que a história da nossa igreja continue sendo escrita através de nós.
certamente abençoados também. Há um clima, uma espera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, pra louvor de sua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. No início, mais uma vez, estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma espera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, pra louvor de sua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. A vontade do nosso Deus é construir uma igreja forte, né? Uma igreja forte e edificada. Então, juntos, nós somos mais fortes, né? Se todos nós permanecermos juntos, o conjunto é bem mais forte do que cada um de nós, né? Então, vamos permanecer em comunhão, que nós seremos uma igreja forte. O próximo canto diz que maravilhoso é estar na presença do nosso Deus. Vamos cantar pensando nisso, né? Com essa consciência de que nós estamos na presença de Deus e cantando louvores a Ele. Então, Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Deus, somente Deus, né? Deus, só o nosso Deus é Deus.
Ele está aqui entre nós, ouvindo os nossos louvores. Então, Deus, somente Deus. Vamos cantá-lo. Os irmãos podem sentar. Gostaria de convidar o presbítero João Ancir para vir aqui à frente para nos dirigir uma palavra de oração. Enquanto o presbítero está vindo aqui, gostaria que nós dedicássemos agora orações ao Senhor a favor dos nossos irmãos que estão enfermos. Nós temos vários irmãos que precisam realmente do nosso apoio em oração, pedindo que o Senhor os acompanhe e traga a eles a cura, o conforto físico de que tanto eles precisam. Simbolizando todos esses irmãos, queria que o presbítero João Cid mencionasse a dona Beth Viana, esposa do nosso pastor. A igreja toda tem colocado a dona Beth diante do Senhor em oração, pedindo que Deus tenha misericórdia, abençoe com a cura, um problema que foi descoberto agora no final do ano, e que nós confiamos que Deus pode resolver. E se assim nós confiamos, assim nós vamos continuar pedindo e clamando ao Senhor por essa bênção. Então, Dona Beth vai representar os nossos irmãos demais que também precisam de cuidados com a saúde. E também queria pedir que o presbítero João Ciro orasse pelo nosso país. Nós estamos numa fase difícil, né, em vários sentidos. Uma crise de muitas coisas, principalmente de honestidade, de ética. E nós precisamos que realmente o Senhor restaure essas coisas que são tão importantes no nosso meio, para que tenhamos uma vida em paz. E assim, então, é a nossa obrigação
orar pelas autoridades, orar pelos nossos governantes e orar pelo nosso povo, orar pelo nosso país. Então eu convido agora os irmãos que abaixem suas cabeças, mesmo assentados, e acompanhem a oração que o presbítero João Silva vai fazer ao Senhor em nosso lugar. E nós vamos orar com ele agora. Por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por estarmos na tua casa neste primeiro dia desta nova semana. Te agradecemos porque o Senhor colocou no nosso coração o desejo de te buscar. E sem o Senhor nós não conseguimos ultrapassar as barreiras que este mundo nos coloca. Porque nós não somos deste mundo, nós estamos apenas passando por aqui. E te agradecemos porque um dia o Senhor derramou o teu sangue precioso sobre as nossas vidas e nos deu salvação. Agradecemos por esta igreja, pelo ministério, pelo trabalho que realiza nesta cidade. Lembramos desta cidade, Senhor, dos nossos governantes. Não está fácil, Senhor, poder estar vivendo honestamente nesta cidade, neste país. Mas nós temos e somos diferentes do mundo, Senhor. A dificuldade é grande, realmente, para todos nós. Não só com relação à parte financeira, mas com relação à parte moral. Isso é muito difícil para nós sermos sal e luz do mundo. Mas com a tua graça, com o teu poder, com a tua mão, nós iremos conseguir passar por essas dificuldades. E sabemos que o Senhor está sempre ao nosso lado, nos livrando desses perigos, dessas maldades que nos rodeiam. Agora também nos lembramos dos enfermos, tantos enfermos nas nossas famílias. Lembramos da Suzana, tua serva, que necessita tanto da tua ajuda desde criança. O reverendo João Batista, também, que precisa da tua ajuda, do teu amparo, do teu sustento. O reverendo Paulo Gerson, ali em Dayatuba, também com o mesmo problema do reverendo João Batista. Que o Senhor esteja tratando, Senhor, pessoalmente, fisicamente, Senhor, a vida dos teus servos. Lembramos da dona Beth, Senhor, tua serva querida. Nós muitas vezes não entendemos as coisas que acontecem ao nosso redor, na nossa vida. Mas também sabemos que tudo concorre para o bem, Senhor, para o nosso bem. Sabemos que ela tem consulta marcada para esta semana, que o Senhor possa estar dirigindo os médicos que estarão examinando, cuidando dela. Nós depositamos a vida da tua serva nas tuas mãos, já temos feito isso diariamente, e sabemos que o Senhor é o provedor da vida e também é o médico dos médicos. Rogamos que o Senhor esteja abençoando cada enfermo desta igreja, Senhor. Que o Senhor possa estar guardando, sustentando, tirando as dores e consolando também os corações. Guarda-nos, ó Pai, durante esta semana. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado. Orquestra.
nossos irmãos enfermos, muitos que gostariam de estar aqui e não podem, porque estão impedidos por motivo de saúde. Nós temos que ser muito gratos a Deus porque nós podemos estar aqui, porque Deus tem nos livrado de muitos problemas, tem nos dado saúde, tem nos livrado de acidentes, nos dado a proteção, né, cada dia. E muitas vezes a gente se esquece disso. Não acontecer nada conosco é proteção de Deus, é bênção de Deus. Nós precisamos agradecer por isso também. Semana passada, se eu não me engano, estivemos orando aqui pelo Jean, né, Rogério? Pedindo que Deus o abençoasse em mais uma etapa da sua profissão, que é piloto de corrida, né, de moto. Uma coisa que para nós que não somos, né, tão perigosa, mas é a profissão dele, a profissão que ele escolheu, e Deus tem o abençoado. E nós temos que ser gratos a Deus porque Deus o protegeu, o livrou de um problema mais sério. Ele sofreu um acidente, né? Certamente na próxima semana ele deve estar aqui conosco, mas ele está voltando, teve que abandonar a corrida por um acidente que ele sofreu. Nós oramos por ele e ele não chegou ao fim da corrida, mas ele é vitorioso porque Deus o protegeu, preservou a sua vida, a sua integridade física, e nós somos gratos a Deus, então, porque assim como Deus tem nos protegido, nos sustentado, Deus também preservou a vida do Jean. Então, somos gratos a Deus por aquilo que também não nos acontece de pior ou de ruim, não é? Temos que lembrar disso e sermos gratos ao Senhor por isso. E vamos lembrar de agradecer pela vida do Jean, porque Deus o preservou mais uma vez. E logo ele deve estar aqui conosco de novo. Agora, o pastor vai nos trazer a mensagem do Senhor, a mensagem da palavra que Deus colocou no coração dele para os nossos corações. Eu vou orar e nós vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós hoje à noite. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bondoso conosco, acima da medida, além daquilo que nós podemos entender. O Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é rico em nos abençoar, o Senhor é paciente conosco, o Senhor nos perdoa e nós somos gratos por isso. Somos gratos porque o Senhor tem preservado a nossa vida, a nossa saúde, a nossa integridade, tem nos sustentado e por isso nós estamos aqui hoje à noite. Te agradecemos muito pela vida do nosso pastor Valdenberg, da sua esposa, Dona Beth, pelo ministério que eles desenvolvem aqui junto a esta família cristã, onde o Senhor nos colocou. Nós te agradecemos pela vida deles, dos seus filhos, netos. Pedimos que o Senhor continue sustentando e abençoando a eles todos os dias, a cada instante, dando paz no coração e a certeza de que o Senhor cuida deles acima de tudo. Agora pedimos que o Senhor dê essa paz ao pastor, o seu coração esteja tranquilo diante do Senhor, para falar para nós aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, ó Pai. Pedimos que o Senhor o use mais uma vez como um instrumento teu para nos abençoar, para nos instruir nessa noite. Fica com ele, abençoa, nós te pedimos e te agradecemos pela vida dele, em nome de Jesus. Amém. Paz, graça e alegria da parte do Senhor Jesus seja conosco. O Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde, direcione os nossos passos conforme o poder dEle, nos livre daquilo que Ele chama de mal e nos conceda a graça do conhecimento dEle. Amém? Obrigado que você veio cultuar Jesus hoje aqui. Muito, muito obrigado. O Senhor te abençoe nisso. Por favor, abra a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, capítulo 38. Muito obrigado que você veio mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado. Gênesis 38. Ainda há pouco nós lemos até o versículo de número 11. Eu quero estendê-lo aqui com os irmãos até o 26. Um texto interessante, curioso. Eu acredito que se você não conhecesse e lesse em qualquer outro lugar, numa revista
ou no livro, você jamais diria que esse texto é da Bíblia. Interessante isso, né? Tem alguns textos que você diz, não, isso aqui não é da Bíblia. Mas é. Eu queria pensar um pouquinho com vocês, tá bom? Mesmo assentados, como vocês estão. Considerando que nós já lemos os 11 primeiros, vamos continuar. No correr do tempo, diz a palavra, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e consolado Judá subiu aos tosquiadores de suas ovelhas em Tina, ele e o seu amigo Ira, o adulamita. E comunicaram a Tamar, eis que o teu sogro sobe a Timna para tosquiar as ovelhas. Então ela despiu as vestes da sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tina, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse, vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Ela respondeu, que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu, enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela, dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele, que penhor te darei? Ela disse, o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu. E ela concebeu dele. Levantou-se, pois, ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher. Porém, não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar, onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaí? Responderam, aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse, não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram, aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá, que ela guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe, com efeito, o cabrito, todavia não a achaste. Passado quase 3 meses, foi dito a Judá, Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá, tirai-a para fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer ao seu sogro, do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais, reconhece de quem é este selo e este cordão e este cajado? Reconheceu Judá e disse, mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho, e nunca mais a possuiu. Apenas até aqui. Queria orar ao Senhor para que Ele fale esse texto ao nosso coração. Senhor nosso Deus, nós já cantamos louvores a Ti, já ouvimos informações dos Teus missionários, nós já oramos ao Senhor, declarando que não somos o que deveríamos ser, já pedimos ao Senhor que abençoe a Tua palavra, e agora, Deus, queremos confirmar sobre os Teus cuidados todo este povo, para que assim como o Paulo Fernando orou, o Senhor nos abençoe. Sim, ó Deus, torna claro esse texto para a nossa realidade. Toma o Teu servo sim em Tuas mãos, e por amor deste povo nos abençoe. Abençoe nós os que estamos aqui e nós que participamos pela internet. Edifica do mesmo jeito, com o mesmo poder e a mesma graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Texto interessante, que eu acredito que se nós não o conhecêssemos, não diríamos
que ele é da Bíblia, dado a clareza de alguns detalhes que às vezes a gente queria evitar. Eu queria tirar desse texto alguns erros que nós cometemos na nossa comunhão. Erros que são comuns em casa, em família. Às vezes eu me assombro com o tanto de erro que eu cometo no que tange a comunhão. Desde erros pequenos, como trocar nomes, até erros mais graves. Eu me lembro que uma certa vez na ceia do Senhor, lá no Rio de Janeiro, nós falamos, e aí, como é de costume, eu perguntei, alguém foi esquecido? Ninguém se manifestou. Assim, uma vez que ninguém se manifestou, assim, nós vamos dar sequência à nossa participação. Os irmãos colocaram-se em pé, e nós abençoamos então a ceia. Aí alguém disse, o pão. Eu ouvia do meu lado alguém falar baixinho, o pão. Assim, sim, nós já oramos pelo pão. Assim, e nós já oramos por todos. Se nós não recebemos o pão. Eu esqueci os oficiais. Desde aquele dia, eu fico me policiando, gente. Fico me policiando para não esquecer os oficiais. Podem acreditar que é verdade. Erros que a gente comete na nossa comunhão. Eu me lembro de uma época que o pastor Moacir da Silva, no aniversário da Igreja Batista no Rio de Janeiro, me convidou para levar a palavra. E ele disse, olha, eu reconheço que o senhor não gosta muito de sair no final de semana. Então, eu reservei a segunda-feira para o senhor, que por coincidência é também o meu aniversário. E o senhor vai, então, prega na segunda-feira. Assim, está excelente, é uma honra para mim. E agradeci e preparei o sermão direitinho. Era aniversário da igreja e aniversário dele na segunda-feira. Certinho. Sábado tivemos juntos e ele confirmou, disse, pastor, tá tudo certo. Estou com o endereço, vai ser uma bênção. Segunda-feira eu amanheci com aquela sensação de vazio na cabeça. Eu acho que eu esqueci alguma coisa, falei para a Beth várias vezes, ela disse, esqueceu nada, você está cansado do sermão de ontem. Aí passou o dia. Quarta-feira eu encontro o pastor Moacir no mercado. Aí ele disse assim, o senhor adoeceu ou não adoeceu? Eu disse, não. A sua esposa adoeceu, tenho certeza? Eu disse, também não. Alguém da congregação morreu? Eu disse, não, pastor, que história é essa? Eu disse, então por que o senhor não foi no meu culto? Aquele branco total e radiante. Eu disse, pastor de Deus, eu esqueci. Se eu não acredito, eu esqueci. Como o senhor esqueceu? A gente estava junto sábado. O senhor falou que o sermão estava pronto. E está pronto. Eu vou mandar o sermão para o senhor. Erros que nós cometemos na comunhão. E desde então, eu também tenho medo de errar. E eu ando com papel, que não está aqui agora, sempre no bolso. Eu trouxe, deixei na mesa. Sempre eu ando com um papelzinho. Convidou, eu já pego a caneta e aí faço nota para evitar esse tipo de erros. Pastor Valdeci me convidou para pregar na igreja. E eu preparei e fui lá, era sábado, num lugar chamado Ventania, no Rio de Janeiro. E cheguei lá antes 1h do culto. Era 20 horas, eu cheguei 19. E não chega ninguém, a igreja não está aberta, eu estou lá. E eu ensaiei o sermão, e fui ensaiando o sermão, e orando, ensaiando, e orando, e nada de ninguém chegar. Faltando 15 minutos para a hora, 15 para 8, passou um membro que eu reconheci por causa da Bíblia. Eu disse, meu irmão, que hora que começa aqui o culto? Ele disse, não tem culto hoje aqui não, é lá em tal lugar. Eu disse, meu Deus, eu errei o lugar. Um abraço, entrei no carro e corri para lá. Cheguei lá, tinha um monte de gente. E o cultão começou. Aí eu tinha que mostrar para o líder a minha cara. Aí eu fiquei mostrando, fazendo um exercício para que os meus olhos cruzassem com os olhos dele. Para que ele sossegasse, porque eu pensei, ele deve estar apavorado porque o pregador não chegou.
Quando o irmão Rodrigues me viu, eu dei um sorriso para ele, como dizendo: cheguei, estou aqui, fica tranquilo. Aí, oportunidade para cá, oportunidade para lá, e o culto foi. Aí ele disse: está conosco o pastor Waldenberg, nós vamos dar a oportunidade para ele. Ele tem uma saudação. Eu pensei comigo: saudação? Oportunidade? Eu vim para pregar a palavra. Aí ele vai ter um momento e depois vamos passar a palavra para o pregador. Aí eu morri de gelado. Assim, era lá o culto, não era aqui. É porque o povo chega na hora. Aí eu disse: irmãos, a paz com vocês, alegria. Leio um texto rapidinho. Disse: olha, me perdoe, mas eu tenho um compromisso na Ventania agora. Não posso ficar por culto, mas Deus abençoe. Entrei no carro, feito um louco, corri para lá. Cheguei lá, tudo fechado. Aí se não era aqui, nem na Ventania, onde que é esse culto? Fiquei apavorado, fiquei até 9 e pouquinho, fui para casa. Quinta-feira encontrei o pastor Valdeci, ele disse: olha, só para confirmar, hein, o culto domingo, o culto sábado, hein? Eu disse: pastor, maravilha, já até fui ensaiar lá. Já até fui ensaiar, está ensaiado, está na ponta da língua. Erros que nós cometemos, gafes na nossa comunhão, são comuns. Quem é que não cometeu erros? Erros de comunhão. Quem é que ainda não agiu assim? Errar é humano. Errar era humano. Houve uma época que as convenções eram regionais em um ano, no outro ano eram nacionais. Lembram disso? Numa das regionais eu fui convidado para pregar aqui nesse púlpito. E eu vim do Rio e preguei aqui Mateus 17. Os mais antigos devem lembrar. Isso deve ter uns 25 anos. Aí preguei aqui. Terminado o culto aqui, essa comunhão gostosa, tinha salgadinho, tinha refrigerante, tinha Toddy, naquela época era bom. Aí eu, o pastor Barnett e o pastor João Arantes conversando aqui, chegou um presbítero e se colocou do nosso lado. A Beth chegou e conversou. A Beth de um lado e eu do outro lado. O pastor Barnett queria conversar comigo sobre um assunto e me tirou. No que ele me tirou do meio, ficou a Beth, o presbítero, o pastor João Arantes conversando. A Beth conversando com alguém, ela resolveu enfiar a mão no meu bolso. Só que não era eu, e nem era o meu bolso. No bolso de trás, ela enfiou a mão lá, e o presbítero deslocado, tentando sair, e a Beth agarrada no bolso. Ela tem a mania de fazer isso, de enfiar a mão no bolso e massagear o bolso. E o presbítero puxando, incomodado com aquela coisa. Quando a Beth olhou para o presbítero e ele olhou para ela, erros quem não comete. Esse texto traz 2 tipos de erros. E às vezes os erros que nós cometemos fazem com que eu queira sair, eu queira sumir, desaparecer, eu queira enfiar a cara no chão. Quando o pastor Moacir disse assim: por que você não foi no culto? A minha vontade era de desaparecer, era de sumir. Eu me sentia um mosquito, porque ele me deu a honra de pregar no aniversário dele. E eu preparei, amanheci com a sensação de que alguma coisa estava errada, um vazio, eu não lembrei e não fui. O segundo erro foi melhor, porque eu cheguei antes. 7 dias, mas melhor do que 7 dias depois. Errar é humano. É humano, gente. Aí aqui esse texto diz que há erros e há erros. E ele traz 2 erros e as suas consequências. E o primeiro erro que eu quero ver no versículo número 1. Todos nós conhecemos a história de Judá, a família de Judá. Houve um problema lá, divisão, ciúme, houve traição entre eles.
E Judá não tomou partido. Quando eles resolveram matar o irmão, Judá ficou em silêncio. Ele não participa, ele não se envolve, como se não fosse dele. Quando percebe-se que há uma caravana dos primos ismaelitas se aproximando, que iam para o Egito, ele teve uma brilhante ideia. Vamos vender em vez de matar. Aí ele toma partido, a ideia é dele. Aí ele resolve vender, todo mundo anuiu. Rúben não está lá, Rúben tinha saído, não participa da negociação da venda. Judá toma a dianteira. Quando Rúben chega, não gosta da ideia, mas o leite derramou. Não tem mais o que fazer. Aí Judá sente-se mal e ele trata do problema afastando-se. Aí vem o capítulo número 38 dizendo: aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos. Ele afasta-se da comunhão. Aparta-se. Ele sai, ele deixa a congregação. Lembram do pródigo? Quando ele deseja afastar-se da comunhão, ele erra. Jeremias escreveu um texto, capítulo 2, versículo 13, diz assim: 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixou o manancial de águas claras. Primeiro erro foi esse, foi afastar-se, achar que pode resolver sozinho. Eu estou com um problema, mas eu resolvo. Foi desconsiderar o valor da comunhão. Judá achou que poderia fazer isso, que resolveria, talvez por decepção, talvez por não concordar, por tristeza, talvez por um atrito, porque na família dele manifestou-se tudo isso. Atrito, inveja, até traição. Aí ele não participa. Mas é na comunhão que o Senhor ordena a bênção e a vida se manifesta. Pedro, uma certa época, seguia de longe. Ele não entra, ele segue de longe o Senhor. É provável que das gafes que nós cometamos, essa seja a mais séria. De errar e por conta do erro se afastar. Ou de não aprovar o erro de alguém na congregação e se afastar. Ou por não concordar com um pensamento diferente de alguém e se afastar. Judá fez isso. Afastou-se da comunhão. Ele não concordou. Quando os mercadores chegaram, ele viu que era uma chance de tirar vantagem, de tirar partido. É interessante que, às vezes, nós nos reportamos a esses homens e mulheres da Bíblia e nós não imaginamos que eles tenham erros como nós. Às vezes nós os colocamos numa esfera em que os erros não chegam a ele, como se eles vivessem numa áurea de santidade, que erros comuns como os nossos não fazem parte da vida destes homens. E a Bíblia não tem esse cuidado de não mostrar, ela mostra mesmo. E aqui está Judá, aquele que dias depois o seu pai na bênção final diz: Judá é um leãozinho. E o Senhor Jesus traz o título dele para si. Eu sou o leão da tribo de Judá. É esse homem, é esse Judá aqui, filho de Jacó, que comete um erro e resolve afastar-se. Por que nós nos afastamos? O autor da carta aos Hebreus, capítulo 10, 25, ele diz que nós não temos o costume de nos afastar ou de deixar de congregar por erro nenhum, por pecado nenhum. Ah não, eu não posso ir mais porque eu não concordo. Ah não, não estou indo lá porque eu estou decepcionado. Ah não, fulano tal me magoou. E o erro é maior, o segundo. O problema é maior, apartar-se dos irmãos. Judá se afasta. O problema é que ele não só se afasta dos irmãos que temem a Deus, como ele se junta a uma turma que não conhece a Deus. Geralmente é assim, gente. 2 males cometeu o meu povo, de Jeremias. A mim me deixou. Eu estou decepcionado com fulano, eu estou chateado, estou entristecido por um erro meu ou por um erro de terceiros. Aí por conta desse erro eu acho melhor não fazer parte da congregação. Eu prefiro me afastar.
Aí não só me afasto, mas geralmente eu me junto a outros afastados. Eu me afasto e me ajunto a outros que não fazem parte, que não temem. E eu começo então a adotar o sistema dele. Foi isso que aconteceu com Judá no segundo erro. Olha aí o versículo 1 ainda. E hospedou-se na casa de um tal Ira, adulamita. E ele começa então a fazer coisas perversas. Primeiro ele aparta-se dos irmãos. Depois ele não consegue evitar as coisas perversas. Eu errei. Não é evitar, é não evitar coisas perversas. Foi meu erro. Observe aí, afasta-se da família, perde os parâmetros de santidade, ele perde os conceitos de Deus e ele faz aquilo que ele sabe que é errado. Primeiro, viu uma cananeia, uma mulher, filha de um cananeu, chamada Sua, e a tomou por mulher e a possuiu. Tornou-se normal para ele. Ele faz amizade com os de fora. Casa apenas porque viu e gostou. Ele não consulta o Senhor como ele aprendeu a fazer. Cria filhos como dá, do jeito que dá. Perde os filhos e não há abalo nele. Parece que o texto conta uma história que não é da Bíblia. Observe aí. Versículo de número 3. Olha como é que ele dá nome para os filhos. E ela concebeu e deu à luz um filho. O pai o chamou de tornou a conceber e deu à luz um filho. A este a mãe chamou de Onã. Continuou ainda e deu à luz a outro filho, cujo nome foi Selá. O primeiro o pai deu. O segundo a mãe deu. O terceiro não se sabe. Não se sabe. Filho de chocadeira. Não é mais o pai que dá. Em Israel é o pai que dá o primeiro, dá o segundo, dá o terceiro, é ele. Agora não. Agora apareceu, continuou, deu à luz e deu o nome de Selá. Estava em Quezibe. Aí diz o texto. Aí ele arranjou um filho, uma esposa para o primeiro filho, o seu primogênito, com o nome de Tamar. Mas diz o texto que o menino era perverso. Ele era tão perverso que Deus matou. Pense num cara perverso. Agora multiplique. Perverso a ponto de Deus tirar a vida dele. Perverso a ponto de Deus não considerar que é neto de Abraão, bisneto de Abraão, neto de Jacó, filho de Judá. Deus nem considerou isso. Porque ele cria filhos agora longe da congregação. Cria filho como criam qualquer um outro. Não há mais nenhum conceito ou princípio de Deus na vida dele. Ele está afastado da congregação. Ele está longe da comunhão dos irmãos. Ele está em outro ambiente. E o primeiro filho morre. Aí ele chega a dar um conselho do Antigo Testamento para o segundo filho. Olha, case com a viúva. E parece que não podia piorar e piorou. O segundo filho é pior do que o primeiro. Porque ele não é só perverso e faz perversidade, mas a perversidade agride Deus, a ponto de Deus também matá-lo. 2 filhos! 2 filhos! Aí ele fica com medo de dar o terceiro filho. É uma viúva negra, a mulher. Essa mulher desintegra a família. Aí ele diz, eu vou guardar o terceiro. E ele arranja lá uma desculpa. Ele diz, olha, ele ainda não é homem completamente. Ele não pode manter uma casa. Está desempregado, sabe como é que é? Vive na internet, espera um pouco. Vá para a casa do seu papai, mantenha a viuvez. E ela faz isso. Ela mantém a viuvez. Passado um tempo, ele fica viúvo, morre a sua esposa. Ele, consolado, volta para as atividades naturais, volta para o seu trabalho. Aí alguém disse para a sua nora, Judá, viúvão, está aí. E ele esqueceu de você. Selá já é um homem formado, já pode manter a família.
Aí ela então tira a viuvez. Quanto tempo ela esperou? Quantos anos ela esperou? Manteve-se íntegra o tempo todo. Ele afastou-se da comunhão dos irmãos. Ele não evita as coisas perversas. Ele não se desvia do mal. Ele deixa acontecer para ver como é que fica. Aí a Bíblia diz que ele encontrou uma prostituta cultual. Eles conversam, acertam detalhes e ela engravida. Interessante esses detalhes ali, ó. Tá lá. Deixa um penhor, uma garantia. Sei lá, se você vai embora, sei lá, não tem garantia nenhuma. Aí fica o anel, o cinto dele e o cajado. No dia seguinte ele manda o adulamita, o Ira, amigo dele. Vai lá e leve o cabrito e traga o penhor. Chegou lá, procurou, não encontrou. Disse, mas eu estou em paz, hein? Eu fiz a coisa certa. Que ela fica então com o penhor. Quase 3 meses depois, alguém disse, a sogra, a nora tá grávida, adulterou. Ele não pensa. Não há nenhum sentimento dele. Tira para fora e queima. Consegue imaginar? Tão longe de Deus, que o sentimento de perda dos filhos não fez lamentar ou chorar. Perversos seus filhos. Criou filhos perversos, longe de Deus, longe da congregação, longe do ninho onde Deus abençoa. Criam-se filhos perversos. Aí agora ele declara a morte da nora. Ela foi sábia, disse, olha, manda dizer para ele que de quem eu errei é isso aqui. Pergunta se ele reconhece. Aí ele reconhece. Aí ele começa então a retornar ao caminho da comunhão. Primeiramente, ele reconheceu que houve um erro e que o erro foi seu. O erro não foi da nora. Ele disse, ela é mais justa do que eu. Ela é melhor do que eu. Aí começa-se então o tratamento da alma. Quando eu julgo que o meu erro é maior do que o erro do outro. Quando eu percebo que a bondade do outro é maior do que a minha bondade. Que o meu pecado é grande aos meus olhos, ao ponto de eu dizer, eu sou o maior dos pecadores. O menor dos servos, mas o maior dos pecadores. Começa então o tratamento da minha alma, de dentro para fora. É isso que faz Judá. Ela é mais justa do que eu. O pecado dela não é nada em face ao meu pecado. O Senhor começa o tratamento da comunhão é ali. Quando eu reconheço que o meu erro é maior. Não aconteceu com Adão isso. Para Adão, o erro de Eva foi maior do que o dele. Eu errei, mas ele errou também. É verdade que eu menti, mas a sua mentira é maior. É assim que nós nos defendemos. E esse tipo de defesa não proporciona comunhão. Não encobre o erro. O pródigo chega e diz, eu pequei. Eu pequei contra Deus. Eu pequei contra o Senhor. Eu não sou digno. Eu pequei. Aí começa então a reatar a comunhão. A festa começa quando eu reconheço que eu erro. E ele fez isso. Segundo passo na restauração da comunhão dada por Judá, é que houve um afastamento do seu pecado. Houve um distanciamento daquilo que o levou a errar. Diz aí que ele nunca mais a possuiu. Eu errei, gente. Eu pequei mesmo. E a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. O tema do nosso ano é comunhão. E para que haja comunhão, eu preciso entender que o meu erro é maior do que o seu erro. Se o seu considerar que o seu erro é maior do que o meu erro, nunca haverá comunhão. Não haverá acordo. Mas Judá reconhece, ele errou.
ele confessa. Em seguida, ele abandona o pecado. Ele nunca mais ele teve com ela como marido e mulher. Os seus erros foram lá encontrados. Ele confessa, o seu pecado foi descoberto. E após confessar, ele deixa. E por fim, o que acontece para a promoção da comunhão é que Deus o abençoa. Houve perdão da parte de Deus para ele. Ele volta ao caminho. É interessante o texto. Capítulo 39. José foi levado ao Egito. Ué, e Judá? E Tamar? Olhem na história de Israel que Jesus nasce por isso aí, ó. Esse Deus é maravilhoso. Pérez. Sabe de quem Pérez foi pai? Pois é. Aí nasceu Jesus dali, ó. O Senhor perdoou. O Senhor restaurou. Quem que é a mãe de Salomão? Lembram? Deus perdoou. O Senhor perdoa. Ele se esquece. Ele promove comunhão. Ele não fica com aquela picuinha. Ah, não, você fez isso, vai ter que pagar. Ele perdoa e se esquece. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão cometida contra ti? Isaías 43, 25. Miqueias 7, 17. Diz que ele lança no mar os nossos pecados confessados e não se lembra. Isaías chega a dizer, vamos entrar juntos em juízo. Vamos entrar juntos em acordo. Você apresenta as tuas razões e eu justifico. Você confessa e eu perdoo. Você apresenta e eu justifico. Esse é o nosso Deus. Promove comunhão. Qual foi a gafe que você cometeu? Lembra dela? O Senhor perdoou. Eu hoje, quando vou ministrar a ceia, fico me policiando. Não me deixa esquecer, Senhor. Não me deixa esquecer. Não me deixa esquecer. E eu fico ali o tempo todinho. Porque é muito comum esquecer. E à medida que eu ficar velho, isso pode acontecer. E se eu, porventura, esquecer, oficiais me ajudem. Pastor, o senhor esqueceu. E nós vamos continuar de glória em glória. Curve a sua cabeça, por gentileza. Por favor. O nosso Deus é o Deus da comunhão, gente. Ele promove comunhão. Ele vai atrás. Ele investe. Se cometeu erro, não se afasta. Erraram com você, não se afasta. Está ferido, vai procurar o irmão. Ele pecou contra você, vai a ele. Chega para ele e diz, o que aconteceu? A gente não está bem. A gente nunca mais comeu uma pizza. Não vamos mais Coca-Cola juntos. O que houve? Eu entro e você sai. Você está virando a cara para mim. O que aconteceu? Vem cá, me dá um abraço. Vamos resolver isso. Se eu pequei, me perdoa. O que foi? Não estou conseguindo entender. A comunhão é deliciosa, é agradável, é necessária para mim. É tão bom chamar irmãos de amigos. É tão bom saber que podemos recorrer um ao outro. Deus está nisso. Se teu irmão pecar contra ti, vai a ele. Se ele não te ouvir, junta 2, 3 e vai a ele. Se não te ouvir ainda, chama alguns presbíteros e vai a ele. Se não te ouvir, chama a igreja, mas vai a ele, resolve. Não deixa debaixo do tapete. Comunhão é importante, relacionamento é importante. Não dorme magoado com a esposa. Não deixa o sol se pôr sobre a tua mágoa. Acorda ela, acorda ele. Olha, não dorme não. O que aconteceu? Vamos acertar. Não dorme zangado. É o conselho da Bíblia, é um princípio de Deus. O filho está magoado com você, liga para ele. Chama ele na sua casa. Paga uma pizza. Mas não deixa, por favor.
Deus ama a comunhão. Ele vai investir sempre para que você vá atrás. Mas foi ele que errou com você, não tem problema. Se teu irmão pecar contra ti, vai você a ele. Nós vamos trabalhar comunhão esse ano. Eu quero que você valorize isso. Ame seu filho. Ame seu pai. A gente erra mesmo, irmãos. A gente erra. Hoje é um, amanhã é outro. Deus vai tapando os nossos buracos. Deus vai sedimentando o nosso caminho. Não se aparte da comunhão, como fez Judá. Porque você pode correr o risco de se associar com quem não teme a Deus. E casar com quem não teme a Deus. E ter filho como tem os que não temem a Deus. E não sentir como não sentem os que não temem a Deus. E perder a sensibilidade pela vida, como perdem os que não temem a Deus. Mas o Senhor vai te achar. E Ele vai promover a você um jeito de que você reconheça o seu erro. De que você admita a sua falha. De que você confesse o seu pecado. De que você deixe o pecado. E Ele vai te perdoar. E vai te abençoar. E vai te sustentar. E vai dizer para você: esse homem é segundo o meu coração. Porque Ele é esse Deus maravilhoso e perdoador. Porque Ele é esse Deus longânimo, assaz benigno. A Ele a glória e a honra. A Ele o louvor. Senhor nosso Deus, nós nos apresentamos ao Senhor para que o Senhor trate dos nossos relacionamentos. Não queremos nos afastar da congregação por nada, porque é aqui que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Somos diferentes, pensamos diferentes, mas não tem problema. Temos o mesmo Deus, a mesma fé. Caminhamos na mesma direção e vamos para o céu. Ajude-nos a ir buscar a centésima que saiu magoada, ferida. Ajude-nos a, com amor e graça e sensibilidade, recebê-la quando chegar e abraçá-la e não perguntar por onde ela andou, mas abençoar o seu retorno. Dá-nos sabedoria para acolher aqueles que precisam ser acolhidos com amor e graça. Não deixe, ó Pai amado, que nós nos afastamos por erros pessoais ou por erros de terceiros. E nos ajude a ir buscar os que erraram e se afastaram. Ou aqueles que se afastaram por erros nossos ou erros de outros. Queremos ir buscar a centésima. E queremos amá-la como o Senhor a ama. E queremos investir nela como o Senhor investe. Dá-nos esse coração, porque o Senhor nos perdoou os erros cometidos. E por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a palavra dele no nosso coração. Que a gente saia daqui hoje alertados para viver uma vida realmente em comunhão. Em comunhão com o nosso Deus, em comunhão com os nossos irmãos. Porque a comunhão com Deus nos afasta dos problemas. A comunhão com os irmãos nos protege de muitas coisas erradas que tem ao nosso redor. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, pastor. Obrigado ao nosso Deus por usar mais uma vez o pastor para trazer a palavra dele ao nosso coração. Nós vamos cantar um último hino nesse culto de hoje à noite. O hino Salmos e Hinos número 432. Convido os irmãos para se colocarem em pé.
convidar o pastor Barnett para vir à frente, para encerrar o nosso período de culto aqui, o culto público a Deus, pedindo que o Senhor continue nos abençoando a nossa semana. Após a oração, o pastor Waldenberg vai impetrar a bênção. A nossa igreja toda tem se empenhado esse ano e tem como propósito desenvolver cada vez mais a comunhão através dos seus ministérios. E um dos ministérios que a nossa igreja tem é dos pequenos grupos que o pastor Barnett coordena, que logo deve estar retomando suas atividades, né, pastor? E é uma oportunidade importante que você procure um pequeno grupo próximo da sua casa e participe. Isso fortalece muito a comunhão entre os irmãos. E se perto da sua casa não tem nenhum grupo, comece um na sua casa. Né? É uma boa sugestão, não é, pastor Barnett? Qualquer ajuda, pastor e a sua equipe está preparado para poder orientar e dar todas as instruções para que a gente possa, dessa forma, estar incentivando a comunhão entre os irmãos. O pastor vai orar, depois o pastor Waldenberg vai impetrar a bênção. Nós queremos, ó Deus, agradecer, Senhor, pela Tua palavra, pela comunhão que nós gozamos na Tua igreja. Agradecemos, ó Deus, porque nós pertencemos ao Senhor, um só rebanho. Pedimos, ó Deus, que realmente nós possamos ser mais fiéis em nossa responsabilidade como parte desse rebanho. Que nós possamos procurar aqueles que estão meio afastados, para realmente eles possam voltar para a alegria da comunhão do rebanho do Senhor. Pedimos, ó Deus, então, em favor de filhos, netos que estão no Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia. Tu sabes que há vários em nossa igreja que pertencem à nossa igreja que não estão no momento conosco. Nós, com muito amor, nós oramos por eles e pedimos ao Deus que possam voltar para a comunhão do Teu povo, para gozar a alegria do Senhor. Ó Deus, aceita a nossa gratidão. Continue conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e te faça crescer na graça e no conhecimento. E que fortaleça em você o desejo de investir em comunhão. O Senhor te proteja do mal e guarde os teus filhos das más conversações, das más amizades. Ele traga o pão para a tua mesa e a paz para os teus relacionamentos. O Senhor abençoe toda a obra de tuas mãos. Que não seja em vão o seu trabalho. Que o Senhor te fortaleça sempre. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita de Cristo Jesus, nosso Senhor, e o consolo do Espírito, seja com todo este povo aqui reunido, e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Quero pedir ao presbítero Abidiel e a dona Vera, que por gentileza fiquem para receber os irmãos na porta da lateral, e que o Manuel Sobrinho e a Isabel fiquem na porta lateral. Tá bom? Para cumprimentar os irmãos. Eu ficarei na porta da praça. Muito obrigado.